Vamos começar se apresentando, pode ser? Pode ser. Meu nome é Caroline Benkert, eu tenho 34 anos, sou formada em Psicologia pela Univille, me formei em 2015, então são 11 anos de formada já. E em avaliação psicológica pela SEP. Tá. Quanto tempo você atua no meio organizacional? Então, eu comecei a atuar em 2010, na verdade foi o ano que eu iniciei na faculdade, né? Então eu sempre atuei na área organizacional, foi pela oportunidade mesmo, né? Que foi o que surgiu para mim na época. Eu acabei me desenvolvendo e ficando na área organizacional com foco em recrutamento e seleção. Então, eu nunca atuei em outros subsistemas, por exemplo, eu nunca atuei diretamente com treinamento ou diretamente em outras áreas que sejam fora do recrutamento e seleção. O que fez você escolher a psicologia organizacional? As oportunidades. Na época, precisava de digamos, um pouco mais de estabilidade e foi as oportunidades que surgiram, né? Qual sua abordagem, os principais teóricos que você se baseia? Então, na área organizacional, só porque que eu já vi que fazem bastante, mas eu não diria que a gente tem uma teoria específica, né? Quando eu me formei, a teoria que eu mais me identificava é a Gestalt terapia, né? Porém, quando a gente vai para a atuação organizacional, por exemplo, se você vai utilizar um teste, né? Tem testes que tem o referencial teórico de outra linha de atuação, né? Então, eu não diria que a gente atua exatamente com uma linha teórica, mas é claro que a forma como eu vejo, né, o ser humano e tudo mais, eu diria que está mais ligada à interpretação da Gestalt, né, do mundo e do indivíduo. Uhum. Quais são os principais subtemas que você atua no seu dia a dia? Subtemas, os temas todos são relacionados a recrutamento e seleção, assim. Uhum. E de que forma, agora falando sobre trabalho, de que forma você intermedia e compreende os papéis de liderança dentro de uma organização? Então, eu lido mais com os líderes quando eles fazem a abertura de vaga, né? Então, a gente acaba intermediando, digamos assim, entre o candidato, o mercado de trabalho, e o gestor, né, e a organização. Então, essa intermediação que a gente faz com o gestor, de trazer o candidato para a vaga. Claro, pode ser um candidato interno também, né? Mas é essa intermediação que eu vejo que a gente faz com os gestores. Uhum. Na posição de psicóloga organizacional, como você atua para desenvolver a habilidade de liderança e evitar que gestores adotem práticas de liderança tóxicas ou abusivas? Eu não atuo diretamente no desenvolvimento de liderança, né? Mas quando a gente está falando de recrutamento e seleção, muitas vezes é comum o gestor trazer situações do dia a dia. Já aconteceu muito comigo, por exemplo, alguém que a gente já contratou, que está apresentando algum tipo de dificuldade, né? O que ele está tendo uma dificuldade de lidar com essa pessoa. Então a gente pode dar algumas sugestões, né? Sempre indo num caminho de, digamos, de ser uma gestão mais aberta, mais participativa, uma gestão que acompanha de fato o colaborador, né? Então a gente procura trazer algumas dicas, mas eu não atuo diretamente no desenvolvimento da liderança. Uhum. Em sua vivência como psicóloga organizacional, quais perfis de liderança têm maior impacto na promoção da motivação, do senso de pertencimento e de bem-estar mental nas equipes? Eu acho que os líderes que são mais abertos, né? Eu acho que hoje as pessoas gostam, né, de líderes mais abertos, de uma coisa mais autoritária, né? Uma coisa que hoje já não é mais tão aceita pelas pessoas e que bom, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter liberdade para expressar o que elas pensam, para ser quem elas são, né? E o gestor precisa ser compreensível em relação a isso, né? Então o gestor que comunica também, né, que de fato dá os feedbacks e que faz o acompanhamento, né, do profissional. Não adianta só você, o gestor querer ir lá fazer cobrança do colaborador, sendo que ele não acompanha, sendo que ele não sabe muitas vezes quais são as dificuldades que aquele colaborador está tendo. Então, a gestão mais participativa, digamos assim, mais aberta, eu acho que é a que mais promove um clima, né, positivo de trabalho. Uhum. Como você lida com a rigidez de gestores ao sugerir mudanças no clima e cultura organizacional? Com a questão do clima, né? Mas eu acho que os gestores eles às vezes têm resistência, assim como a gente vê com outros colaboradores, por não compreender, né? Então ele precisa compreender que a postura, o porquê que essa postura talvez não seja adequada, né? Ou às vezes o gestor, se ele não teve uma preparação para aquela posição, pode ser que é o único modelo de gestão que ele conhece, né? Então ele precisa talvez ser apresentado para outros modelos, compreender. Eu acho que o direcionamento que vem de cima, digamos assim, de diretoria, né? De presidência, quando é uma empresa maior, influencia muito na forma como o gestor se comporta, né? Então, esse incentivo também para uma cultura mais positiva de trabalho, digamos assim, né? E positiva, me refiro a uma cultura que promova, né, mais a saúde mental das pessoas, né, e a participação, enfim.
tem que vir de cima também, porque senão às vezes só o gestor também, eu já vi muito o contrário, né? O gestor querer ter práticas melhores, ser mais, vamos dizer assim, mais compreensivo e ele não ter apoio digamos assim, da alta gestão da empresa, né? Então isso também tem que vir de cima. Na sua opinião, quais são os pilares para uma liderança bem-sucedida? Eu acho que é participar do processo de recrutamento, que é contratar, né? O gestor tem que participar do processo. Eu acho que quando não participa, é muito fácil para ele dizer, mas quem foi que contratou essa pessoa, né? E até mesmo querer digamos assim, se eximir da responsabilidade de desenvolver o colaborador. Então, eu acho que a gestão adequada é a que participa da contratação, é a que acompanha, delega as atividades, mas acompanha no dia a dia de fato, dá feedbacks e reconhece. Acho que esses são os principais pilares. E quando a gente vai muito avaliar um líder, são esses pontos que a gente vai pegar melhor, né? E também se ele faz as ações de desenvolvimento, né? Porque liderança também é isso. As pessoas têm diferentes perfis e às vezes elas vão ter ponto de desenvolvimento comum, né? O desenvolvimento profissional ele é contínuo, todo mundo sempre vai ter, mas se o gestor não fizer a parte dele de desenvolver, ele também não pode cobrar do colaborador, né? Sim. Como a comunicação entre líder e liderados corrobora para um ambiente de trabalho harmonioso? Então, a comunicação é essencial, né? Sempre, uma coisa que eu aprendi bem no começo da minha vida profissional e formação é que a comunicação é como se fosse o sangue, né, da organização. Então, ele precisa estar fluindo para que a organização seja saudável. Então, a comunicação ela é bem importante, né? Tanto para alinhamento das expectativas do gestor. Não adianta o gestor estar, por exemplo, insatisfeito com o colaborador e vice-versa, né? O colaborador está insatisfeito se ele não comunica, né? Então, a outra pessoa não vai adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando, as suas dificuldades. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Mas, normalmente, como o gestor, ele é a figura de autoridade, vamos dizer assim, dentro daquele setor, tem que partir dele, né? Dificilmente o colaborador, por mais que ele queira comunicar, se o gestor não não der essa abertura, a pessoa também vai se sentir, talvez que ela não vai se sentir de uma maneira que ela não consiga se comunicar, né? Então, a comunicação é super importante. E fazer uma comunicação assertiva, que é o quê? Quer dizer o que precisa ser dito, mas de uma forma adequada, né? Sem, dizer assim, palavras rudes, né? Ter um tom adequado ao comunicar e expressar o que você pensa, o que você sente, dos dois lados, eu acredito. De que maneira os processos de liderança e poder interferem na subjetividade dos indivíduos e na forma como eles percebem o seu valor dentro da organização? É uma pergunta bem complexa, mas assim, no meu entendimento, o gestor tem uma influência muito grande na vida do colaborador, no geral, né? Na maioria das vezes, a figura que mais tem influência, né? Porque, por exemplo, às vezes você pode ter um cliente difícil, né? Pode ter uma atividade mais difícil, mas se você tem apoio da tua liderança, né? Não quer dizer que o cliente vai ficar mais fácil, mas você vai sentir que você tem alguém ali para contar, às vezes o gestor vai te dar uma ideia diferente também, né? Ou às vezes aquele apoio emocional para você enfrentar que é importante, né? Então, eu entendo que o gestor, e principalmente o reconhecimento do gestor, acaba interferindo bastante. Você pode ser o melhor colaborador, mas se você nunca for reconhecido, né, só cobrado, acaba que você, ou, né, digamos assim, você está em situações difíceis, por melhor que você seja, mas você não tem apoio, você pode se sentir que você não tem, digamos assim, digamos, uma percepção adequada de valor, né? Então, o teu valor está ligado também à forma como as pessoas te valorizam, né? Assim, a autopercepção, né? Eu acho que influencia nesse sentido. E qual a sua perspectiva sobre o mercado de trabalho para psicólogos organizacionais na contemporaneidade? Olha, eu acho que é boa. Eu vejo que a gente sempre dividiu, né? Eu tenho mais de 10 anos, 15, né? 15 anos aí no mercado. A gente sempre dividiu as vagas com outros profissionais de outras áreas, que são, por exemplo, administradores, na área de recrutamento, falando especificamente, né? E até nas áreas de business partner também, às vezes profissionais de outras formações, mas eu vejo que as empresas sempre dão preferência pelo psicólogo, por causa da base de formação mesmo, né? A forma de compreender o ser humano é um pouco diferente. Eu já vi também muito contrário também de administradores experientes em buscar a formação de psicologia para complementar, né, a atuação deles no dia a dia, para que eles pudessem melhorar a atuação e até abrir mais o leque digamos, de oportunidades, né? Então, eu acho que é uma perspectiva muito boa do psicólogo na organização. E para a nossa região é onde, sem dúvida, tem mais oportunidade. E como você enxerga a atuação da psicologia organizacional dentro das organizações? Eu acho que é bem importante, a gente pode entrar em vários subsistemas. Recrutamento e seleção é um deles, mas tem muitas outras, como, por exemplo, a parte business partner, que aí sim vai trabalhar com o desenvolvimento das lideranças, né? Vai atuar mais no diagnóstico organizacional, que eu acho que é fundamental que seja um psicólogo fazendo esse trabalho. É isso, Carol. Obrigada.